Boa noite à turma do segundo ano de Ciências Contábeis da Universidade Norte Estadual do Paraná. Estamos dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre a disciplina de contabilidade de custo, onde nós estamos aí trabalhando o tópico relação que existe entre custo, volume e lucro, fazendo algumas continhas agora práticas para entender alguns índices que nos levam a fazer o controle, fazer o acompanhamento, né, daquilo que está acontecendo com os números que nós vamos registrando, que estão relacionados à precificação, que estão relacionados a todo o montante que nós registramos na contabilidade de custos, certo? Então, entrando nessa parte um pouco gerencial, de entendimento dessas ferramentas, né, nós passamos todo um ano estudando como classifica, como aloca os gastos, né, dentro do produto, dentro, né, de toda essa área de customização. Depois nós avançamos para a área de precificação e agora nós estamos vendo algumas ferramentas gerenciais, entendendo um pouquinho, né, não tão específico, mas olhando de uma maneira geral para poder linkar isso com o estudo que nós já fizemos, para vocês entenderem a importância que se tem de fazer, né, toda essa alocação dos gastos ao produto, certo? Aquilo que está relacionado diretamente ou indiretamente com o produto e aquilo que, de fato, está numa outra área de customização ou, vamos dizer assim, de despesas que acontece nessa parte operacional, na parte administrativa e também na parte financeira. Então, esses índices que nós estamos vendo aqui, tanto o ponto de equilíbrio que nós vimos ontem, né, que nos dá o ponto de ruptura, que nos mostra onde que receita e despesa estão se encontrando, né, e aí onde provavelmente, devidamente, deve acontecer, as receitas começam a superar, né, as despesas fixas, como nós vimos ontem, né, que ela é constante, ela já começa com o valor X, da qual você tem que recuperar isso com as suas vendas, atribuindo uma margem, e as variáveis vão acompanhando até um certo momento, né, e depois há uma distância que nós chamamos de margem de contribuição ou lucro desejado, que a empresa busca com a sua atividade. Nós precisamos ter essa margem para poder remunerar, pagar todos esses gastos, né, remunerar os sócios e também, né, é claro, diante de diversas situações, poder ter um lucro reservado dentro da empresa para aplicações futuras, para capital de giro, né, ou mesmo até para ser distribuído ao final de um período entre os sócios. Perfeito? Então, a alavancagem é outro instrumento que nós vamos trabalhar, é outro instrumento que nos ajuda a conhecer, a medir, a acompanhar o resultado que está acontecendo dentro da empresa. Diante desses instrumentos, com a aplicação desses instrumentos, nós conseguimos, de fato, fazer com que a empresa alcance o seu objetivo desejado. Certo? Então, eu vou colocar os slides aqui para vocês. Nós vamos entrar nessa parte aí de entendimento um pouco mais específico da alavancagem operacional, certo? Beleza para vocês aí, pessoal? Apareceu os slides? Apareceu. Legal. Sim. Tranquilo, né? Então, nos slides anteriores, nas aulas anteriores, nós vimos várias figurinhas aí que nos levavam a entender o que é uma alavancagem. Uma alavanca, um empresário lá puxando uma alavanca em cima de uma pedra para poder fazer, né, levantar a empresa, levantar recursos, fazer acontecer vendas, fazer acontecer um movimento financeiro dentro da empresa. Então, a alavancagem, de fato, em linhas gerais, ela é uma estratégia
de utilizar vários instrumentos financeiros que estejam à nossa disposição, ativos que podem estar disponibilizados, né, para que a gente possa fazer um giro com ele, ou mesmo capital de terceiros, da qual nós vamos buscar empresas de fomento, empresas financeiras, da qual elas disponibilizam esse capital para que a gente possa fazer uma alavancagem. Para quê? Qual que é o objetivo? Para que ela serve? Para aumentar o retorno potencial de um investimento. Então, peraí, opa, professor, então quer dizer que a gente não pode ir buscando no mercado dinheiro sem estratégia? Não. Quer dizer que a gente não pode buscar dinheiro de qualquer jeito? Não. O que você tem que fazer? Tem que ter uma estratégia. Você tem que usar esse capital que você está tendo, buscando no mercado, para te dar um retorno potencial em um investimento que você vai fazer. Vai investir em produto? Então, tem que aumentar minhas vendas, tem que aumentar a minha margem, porque juntamente com essa alavancagem que você traz para a empresa em recursos, o que vai acontecer aí, pessoal? Vai ter os encargos, né, que vai remunerar esse capital de terceiro. Não é teu. Você buscou em algum lugar para alavancar, né, a tua empresa, tá certo? Em algum momento faltou capital para você, você vai ter que fazer um investimento e tem que ter um retorno que remunere não só o capital que você tomou, né, mas também que remunere a tua margem de contribuição. Ah, professor, que legal. Então, agora eu estou começando a entender. Então, quando a gente busca essas metodologias, ou vamos dizer assim, essa estratégia de utilizar instrumentos financeiros ou capital de terceiro, da qual nós chamamos de alavancagem, nós corremos esse risco. Então, você tem um planejamento bem feito para esse capital que você vai empregar dentro da sua empresa, você sabe muito bem o que você vai fazer com ele. Lembra que ontem, no nosso cálculo de ponto de equilíbrio, nós colocamos lá custos de oportunidade para calcular o ponto de equilíbrio econômico? Lembram disso? Até mandei os slides para vocês, um grupinho aí, para vocês darem uma acompanhada. O que quer dizer aquilo lá? Opa, naquele determinado momento, eu coloquei dentro dos meus custos alguns custos de oportunidades que eu deixei de realizar. Isso é uma vantagem que eu deixei de ter em um determinado momento. Essa vantagem pode estar aparecendo em algum outro momento e eu aí quero utilizá-la, mas não tenho mais o capital. Então, eu posso fazer uma alavanca, eu posso criar uma estratégia para que aquela oportunidade da qual eu medi e deixei de ter possa se tornar uma realidade, porque ela vai me dar um retorno potencial do investimento que eu quero fazer. Estão entendendo? Então, de diversas maneiras, estrategicamente, fazendo cálculos, analisando a empresa, os números da empresa, os dados da empresa, a carteira de clientes, temos que analisar o mercado no seu contexto geral. O que o mercado está dizendo para nós? O que está acontecendo no mercado, né, de negócios, no mundo dos negócios? O segmento da nossa empresa, ele tem futuro, certo? Ele pode ter um crescimento, não ter crescimento. Empresas do mesmo segmento estão ainda se tornando potencial concorrência dentro da minha área? Não. Estão saindo alguém, está entrando outro, não tem novos entrantes. Então, opa, o mercado está sobrando para mim. O que eu tenho que fazer para absorver esse mercado? Eu tenho que fazer, né, o uso de uma alavanca, certo? Que me faça ter mais, vamos dizer assim, investimentos para produzir mais bens, para gerar mais riqueza, que aí nós chamamos de alavancagem operacional, tá certo? E é claro que ela vem através de instrumentos financeiros, e eu poder, assim, atender toda essa procura que o mercado está
me falando, me trazendo, da qual eu tenho que ter uma demanda. Então, tudo isso é medido. Por isso que eu coloquei a figura aqui de um administrador, né? Olhando o cenário, fazendo anotações e vendo perspectiva de crescimento. Se ele tem essa perspectiva, se ele tem essa certeza, aí o risco vai ser minimizado, tá certo? Porque todo o dinheiro que você busca no mercado, ele vai vir com acréscimo. Então, isso faz parte, né, do mundo dos negócios. Também para mudar um pouquinho, né, coloquei aqui uma administradora, né, não são só homens que administram empresas hoje, para entender que elas também estão nas empresas e também estão trabalhando, perfeito? Então, é uma homenagem também às mulheres, nós estamos num mês aí que comemora o Dia das Mulheres até, né? Não bateu com o Dia das Mulheres aí a nossa aula, mas as meninas aí, as alunas, né? O nosso parabéns e a nossa, né, o nosso desejo de que vocês sejam excelentes profissionais dentro da área contábil, dentro da ciência contábil, tá certo? Então, também está aqui, ó. Eu trago slides que vai mostrando, opa, precisamos de índice, precisamos de crescer. Então, a alavancagem visa buscar oportunidades, né, que dê um crescimento, que dê um up na empresa, que faça ela aumentar a sua margem, que faça ela aumentar a sua rotatividade, que faça ela aumentar a sua produção, mas que ela, no fim de tudo, possa, de fato, trazer o lucro desejado com que ela foi planejada. Certo? Então, são coisas assim que a gente tem que sempre estar de olho, medir, por isso a gente faz uma continha, certo? Por isso nós fazemos uma continha. A alavancagem tem a ver com criar valor para os sócios da empresa, certo? Como é que se cria valor para os sócios da empresa? É gerando riqueza, é dando lucro, né? Não tem outra alternativa. Quando nós estamos falando em empresa, quando nós estamos falando de setor privado, quando nós estamos falando em negócio, em business, o que é que está acontecendo aí? Nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que ter lucro. Então, gerar riqueza é tudo isso. Então, quando você está pensando em fazer uma alavanca dentro da empresa, ela tem que ter um sentido. Ela tem que ter um resultado sobre todo esse sacrifício que você vai trazer, onerando a empresa com capital de terceiro. Isso porque trata-se de uma capacidade de organizar e otimizar recursos ou ativo externo em um custo fixo. Poxa vida, é mesmo, professor. Se eu busco dinheiro no mercado, o que vai acontecer? Eu tenho uma parcelinha que é constante dentro da empresa. Melhor é que ela pode variar os encargos sempre para mais. É raro variar para menos, né? Um país que tem uma inflação como a nossa, que não tem uma segurança jurídica, que não tem uma segurança econômica, e ainda que tem uma briga política imensa, que ninguém sabe quem está certo, quem está errado, o que acontece aí? Né? Nós sempre vamos ter um custo sempre fixo, variando para mais os seus encargos. Então, tem que ter muito cuidado, muito critério, muita organização, muita disciplina para a gente atingir o objetivo, que é maximizar a lucratividade do sócio. Perfeito? Então, o objetivo da alavancagem é maximizar a lucratividade do sócio, com disciplina, com organização, com estratégia, porque ela traz para dentro da empresa um investimento de terceiro, um investimento de ativos externos, que vai, claro, com certeza, vir acrescido de encargos financeiros e outros mais. Se trabalhasse com uma moeda estrangeira, vocês já pararam para pensar quem fez dívida em dólar há 3 anos atrás e essa dívida era para pagar em 5 anos? O dólar agora, nem sei que valor está, 5,80, 5,90. Já pararam para pensar como que está esse cara, a cabeça das pessoas que têm uma dívida em dólar, e só pelo fato da moeda estar sendo corrigida, né? Já vai ficando quase inviável. Como é que você acompanha todo esse encargo, toda essa correção e aplica isso dentro do seu produto e consegue depois ter um produto competitivo? Vai vendo o que está acontecendo aí com o mercado, com alguns produtos
que estão praticamente parados na prateleira. Hoje, conversava com um amigo meu, ele trabalha numa área que ele vende produtos que não são de primeira necessidade, nem são de higiene. Né? Ele falou disso, isso aí que eu vou fazer, cara. Não gira mais, não tem mais giro. Eu estou com aqui R$200 mil de mercadoria na minha empresa e hoje eu vendi R$300. Só de aluguel eu pago R$3.000. Então, 10, 12 dias da minha atividade vai ser só para pagar aluguel. Depois eu tenho água, luz, funcionário. Será que até o final do mês eu consigo faturar o suficiente para pagar as minhas despesas, pagar as minhas contas? São questionamentos de um microempresário, certo? Então, é um momento que nós estamos atravessando. Por isso, utilizar as ferramentas, utilizar os instrumentos financeiros, os instrumentos administrativos, as ferramentas que estão à nossa disposição, serve para qualquer tipo de negócio, serve para qualquer tamanho de negócio. Só temos que ter profissionais que dominem o uso dessa ferramenta e que apliquem ela de maneira correta em cima de dados fidedignos, dados reais, que estão nas demonstrações financeiras. Se a empresa não tem demonstração financeira, o que você vai fazer? Vocês viram que ontem, na aula de ponto de equilíbrio, nós apresentamos uma DRE gerencial, mas a DRE gerencial, ela vem de onde? Ela se origina de onde? Da DRE contábil. Não é isso? Então, eu tenho informações para me tomar decisão. Agora, se aquelas informações estiver registradas, estiver errada, não vai levar a lugar nenhum. Os índices não valem para nada, não são corretos, não são verdadeiros. Certo? Então, isso aí, no dia a dia, nós temos que ver a realidade. Por isso é importante se registrar. Por isso é importante se contabilizar. Por isso é importante ter os dados, né, de acordo com o fato gerador ocorrido. Muitas empresas relutam em ter essa situação. O Brasil parece que é comum certas práticas, né? Mas deveria, né, juntar as duas. Aquilo que está formalizado e aquilo que está informalizado. Né? Não é tão formal. Né? Sabemos que isso ocorre no Brasil? Sei lá. Né? Mas aqui, dentro do nosso contexto, de olhar para uma grande empresa, raramente isso acontece. Tá certo? Raramente eu digo por quê? Porque tudo que entra na empresa vai gerar riqueza. Para se customizar isso, depois de formar preço, você tem que estar trabalhando com tudo ali na ponta do lápis. Né? Você, às vezes, compra de multinacionais, compra de empresas estrangeiras. Isso tudo hoje está registrado no sistema público de escrituração digital, o famoso SPED. Então, são situações hoje que cada vez menos se tem a informalidade. Né? Como nós temos um público aqui dentro da nossa sala de aula agora, nesse momento, de alunos que conhecem mais a microempresa, a pequena empresa, a EPP, né? Empresa de pequeno porte, vocês vão ver essa realidade, pode às vezes estar questionando, professor, mas como é que eu vou fazer um cálculo desse lá na padaria da esquina, ou lá na... Né? Por isso que existe o Conselho Regional de Contabilidade, por isso que existe nós, profissionais, para orientar os empresários. É igual o caso desse empresário que eu estava contando agora aqui. Ele está trabalhando com números reais, não só aquilo que ele acha, que ele julga, né? Dentro daquilo que ele conhece. E fazendo essa conta no seu dia a dia e dias, é uma empresa que já tem aí mais de 15 anos, 20 anos no mercado, né? Você faz provisões, você faz reservas, né? Para olhar sempre para o futuro e poder medir ele, saber se agora vai faltar ou vai sobrar, saber se agora você vai gastar da gordura que está acumulada ou se, de fato, o negócio vai ficar inviável e você vai ter que partir para outra atividade. Tá certo? Então, as ferramentas servem para tomada de decisão. Essa é uma tomada de decisão, tá certo? Então, agora, vamos entender um pouquinho, né, os 7 passos para calcular. Eu escrevi 7 aqui, fiz algumas pesquisas, entendi, né? Consegui dividir em 7 passos aqui operacionais para você entender o negócio, tá certo? Pessoal, não é um bicho de cabeça, não é algo para vocês
ficarem toda hora voltando e confundindo. Não, eu procurei fazer algo bem tranquilo, como tem que ser, tá certo? Objetivo, claro, direto, para que vocês possam. É assim, professor? É assim. Ponto. No final, nós vamos chegar num índice, e esse índice, você vai multiplicando ele pelo faturamento, que você vai entender qual que é a tua alavancagem, o que você precisa de ter de valores ou de produtos vendidos, para você saber qual é o teu ponto de equilíbrio, saber o que você precisa vender. Não, são índices, né? Às vezes nós estamos fazendo um índice aqui, você calcula outro índice do ponto de equilíbrio ali, você calcula uma margem de liquidez ali, uma margem de liquidez seca, uma margem de liquidez imediata, né? E assim você vai fazendo vários cálculos, e às vezes você tem que juntar vários índices desses, comparar e analisar eles em conjunto para você conseguir ver todo o teu negócio, entendeu? Toda a sua atividade financeira, a sua atividade operacional, certo? Então, os índices existem para isso, para a gente fazer conta, a gente juntar, ter visão de futuro, saber o que está acontecendo agora, no presente, conseguir entender a história do nosso passado. Perfeito? Então, bem tranquilo, pessoal, né? Vamos fazer umas continhas aqui. Então, primeiro passo, defina a sua receita, né? Você precisa ter uma meta. O que é definir receita? Eu tenho uma empresa no centro da cidade de Cornélio Procópio que vai vender shampoo, né? Olha que interessante. Sou o cliente número 1 de shampoo, né? Eu tenho que vender 100 unidades de shampoo por dia. Se você tiver variedade, você vai ter que definir 20 dessa, 30 dessa. São metas, entende? Quando você quer definir a sua receita, você tem que olhar para o que você tem no estoque e falar, eu tenho que vender tanto. Qual a metodologia? Aí a gente entra na área comercial, a gente entra em outros ramos que não faz parte aqui da nossa contabilidade de custo, perfeito? Mas definir receita é isso. Eu tenho que atingir essa meta. Quanto eu tenho que vender hoje? Se não vai ser por produto, vai ser assim, por valor. Hoje eu tenho que vender 30 mil reais no dia. Hoje eu tenho que vender R$1.000 no dia. Tá certo? Para mim conseguir atingir, né, o que eu quero lá no fim, o meu resultado, o lucro e tudo mais. Isso é definir receita, certo? Então, vamos entender qual exatamente é a renda fixa que nós precisamos ter e os custos do nosso negócio. Além de saber qual é o custo de cada produto e qual a margem de lucro sobre cada um deles. Isso nós já fizemos, nós já sabemos fazer. Professor, preço de venda igual custo, mais despesa, né? Menos o preço de venda é a margem de contribuição. Perfeito. Né? Já estudamos, já entendemos. Opa, então eu já sei calcular isso aqui. Né? O que nós temos, então? Para facilitar, eu vou disponibilizar exemplos de cada um desses passos. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar com alguns números, com algumas situações, por mais que seja fácil, por mais que vocês aí falem, nossa, professor, foi facinho, só isso, dividi isso por isso. Ok, eu gostaria que vocês se entrassem no passo a passo, onde vocês têm que olhar para dentro das demonstrações, né? Então, tem que olhar para as minhas receitas. Eu tenho que saber que a empresa precisa ter uma receita. Eu tenho que olhar para os meus estoques. Eu tenho que olhar para os meus custos variáveis, os meus custos fixos. Então, nós vamos fazer esse passo a passo para vocês verem quanto é importante a contabilidade na vida de uma empresa. O quanto é importante se apurar os gastos e alocá-los corretamente ao produto. Porque ele nos vai dar esses índices, essas métricas que vai nos fazer tomar decisão e acertar no nosso negócio. Ou saber se a gente tem que parar, para não entrar num endividamento impagável, porque a hora que entra na ciranda do endividamento, para sair, é raro os casos que saem. É raro os casos que saem quando entra no endividamento e está acima da sua capacidade de pagamento. Perfeito? Então, vamos falar em 100 mil reais de faturamento. E vamos falar em 1.000 itens dentro do estoque. Certo? Segundo passo.
Divida a sua receita pelo número de produtos vendidos. É importante saber. Opa, se eu tenho 100 mil de receita e vou dividir por 1.000, quanto que vai valer cada produto, pessoal? 1, 2, 3. Alguém arrisca? 1.000. Então, 0 aí, quem respondeu. Você tem 100 mil de receita e divide por 1.000. Quanto vai custar cada produto? R$100. Perfeito? Não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Jóia? Ah, professor, não, faça a continha, gente. Vamos acompanhando o raciocínio. Então, olha, eu tenho uma receita, eu tenho 1.000 itens no estoque. Então, hoje, se eu fosse fazer uma conta básica, assim, entre aquilo que eu preciso vender 1.000 itens a R$100 para mim atingir um faturamento de R$100.000. Perfeito? Não foi isso que nós dizemos aqui, ó. Defina a sua receita. Então, se eu tenho 1.000 itens e eu quero faturar R$100.000, eu vou ter que vender cada item, por quê? Por R$100. Se eu der desconto e vender por 80, vai prejudicar a minha margem? Vai. Sim ou não? Vai prejudicar a minha margem. Se eu vender por 110, vai aumentar ou vai diminuir a minha margem? Aumentar. Vai aumentar a minha margem. Vocês estão entendendo? Essa dimensão que eu quero que vocês tenham na aula de hoje. Tá certo? Porque parece tão simples, né? Que as pessoas não fazem. Verdade verdadeira, pessoal. Parece tão simples que as pessoas, às vezes, não fazem a sua atividade. Entendeu? Empresa grande faz. Empresa grande forte faz. Tem pessoas só para trabalhar nisso. Né? Agora eu estou trazendo para um conceito de micro, um conceito de empresa pequena e forte. Às vezes vai no achômetro, vai no achismo, vai na ânsia. Ah, essa eu vendo por 80, outra eu vendo por 120, de acordo com a cara do freguês, e quando chega no fim do dia não entrou o freguês de 120, ele só acabou vendendo aquele por 80. Daí, né? Situação, já ficou acumulado 20 para outro dia, aí tem que escrever no papelzinho lá que amanhã você tem que recuperar aqueles 20 que você perdeu. Você acha que o pessoal faz isso todo dia? Né? Então, são situações, mas deveria fazer. Né? Esses são índices que a gente faz para chamar a atenção. Então, se eu quero ter um faturamento de R$100.000, eu tenho que vender os 1.000 itens que está na minha loja por R$100. Ponto. Certo? Subtraia os custos agora. Então, eu fiz toda a minha contabilidade, eu lancei minhas notas, eu registrei isso, eu já sei que eu tenho um custo X, eu já sei que eu tenho uma despesa fixa operacional, e eu também sei aquilo que eu quero ter de receita. Então, deve ter o mesmo papel aqui, os valores esporádicos e fixos, né? Coisa que vai acontecer de acordo com a variação, aqueles que já são fixos, o aluguel, em locais assim a gente vai ter uma despesa fixa, mas professor, eu tenho despesa de água. A água às vezes é fixa. Ela pode variar de acordo com a demanda, como uma indústria sim, né? Como indústria sim, aí entra toda aquela discussão para trás. Vamos deixar essa discussão de como classificar, que nós já sabemos, e vamos entender assim que a gente já tem um montante registrado. Isso já foi classificado, isso já está determinado, nós já usamos os critérios de rateio, e agora nós só estamos medindo, fazendo cálculos para ter algumas métricas para a gente tomar decisão gerencial. Certo? Contabilidade de custo ajuda nisso? Ajuda. Ajuda. Ela pode estar integrada com a contabilidade financeira, né? Porque ela tem todo esse conhecimento das despesas, dos custos, né? E aí ela vai trazer essa situação para que a contabilidade financeira possa, de fato, medir e validar as informações que você está entregando para ela. Né? Se são áreas distintas, isso ocorre. Se estão dentro de um conceito só, ou às vezes o mesmo profissional faz as duas coisas, perfeito. Para isso, estamos aqui trazendo essa informação para vocês. De repente, você vai acumular função dentro da sua empresa de fazer 3 funções dentro da contabilidade. Tributária, financeira e custo. Pode acontecer? Pode.
A gente já viu que é caro se investir numa equipe, criar áreas dentro de uma empresa. Então, no custo ABC, uma empresa de grande porte, uma sociedade anônima, tudo isso acontece com mais facilidade, porque tem investimento não só de um sócio, não só de dois, de um empreendedor, dois empreendedores, mas de milhares, né? Até vezes milhões de investidores. Então, é diferente. Por quê? Porque eles querem ter lucro. Eles investem para ter retorno sobre o investimento. Entendeu? Retorno sobre o capital investido. Então, tem que gerar riqueza. Certo? Então, né, o terceiro passo, subtraia os custos. O que nós podemos dizer assim? Então, dentro de todo o contexto que nós já fizemos, de todo o cálculo que nós já fizemos, compreendemos, vamos dizer que nós tenhamos R$ 20.000 de despesa e R$ 10.000 de custos, R$ 20.000 de custos fixos e R$ 10.000 de despesas operacionais. Perfeito. Né? Simples assim. Ué, professor, então, qual que é o total dos meus custos e despesas? 20 mais 10. Somando os dois, conseguimos o valor de 30 mil. Beleza. Né? Se eu estou querendo vender 100 e eu tenho um custo de 30, quanto que sobra para mim de margem de contribuição? Já adiantando o outro passo. 70.000 reais, mas, opa, peguei aqui o que eu quero vender, menos o que eu já gastei, sobra 70. Legal, né? Se eu dividisse 70 por 100, dividisse 70 mil por 100 mil, multiplicasse por 100, eu teria 70% de margem de contribuição. Oh, legal, professor, isso eu já sei fazer. Nós já treinamos em outras aulas e eu entendi isso aí, legal. Muito bem. Né? É uma margem boa? É uma margem ótima. Né? Para efeito de raciocínio aqui, está muito bem essa empresa. Tá certo? Ela tem 70 mil reais para remunerar as demais despesas ou variações que podem ocorrer dentro da empresa. Então, com certeza, lá no fim, vai sobrar uma margem de lucro boa para a empresa. Tá certo? Então, mas temos que acompanhar mesmo assim. Não é olhar para o número e falar, nossa, tá beleza. Daí você tem uma alavancagem que gera juros de 50 mil reais, pode acontecer, se estivesse no dólar, por exemplo, né? Aí no fim não vai sobrar nada. Sobrou lá 5, 6 mil, você fala, puxa vida, uma margem de contribuição de 70%, no final só sobrou 5% de lucro líquido, está errado. Alguma coisa está errada. Está entendendo? Opa, professor, agora eu estou começando a entender o tal da alavancagem. É verdade, porque depois de tudo isso aqui, tem as despesas financeiras, tem algumas coisas que a gente perde, tem outras que a gente não consegue prever, e isso aí ocorre nas etapas que nós temos que ter dinheiro. Então, entendi. Então, opa, eu tenho gordura aqui para trabalhar várias situações. Qual que é a sua atividade? Não sei, nós não sabemos, né? Pode ter N atividades. Então, esse número pode ser o número de uma indústria. Perfeito? Né? Uma indústria de insumos agroquímicos. Opa, tem uma mais legal. Lá no fim eu vou chegar com 30%, 40% de lucro líquido. Oh, fantástico. Né? Isso ocorre? Ocorre. Ganha dinheiro pra caramba? Ganha dinheiro pra caramba. Quanto que o mercado financeiro paga? Professor? Paga 1%, 0,7%, estou ganhando 40%. Né? Olha que interessante, né? Área financeira, área de banco, as lucratividades também giram com números, né, com números de margens grandes. Né? Interessante. São coisas para a gente analisar. Voltando para a nossa matéria, passo 3, subtrai os custos das receitas. 100 mil de receita, 30 mil de despesas mais custo, igual a 70 mil. Quarto passo, determine o custo variável dos produtos. Certo? Divida os 30 mil reais, que foi o custo total da empresa, para saber o custo viável de cada produto, tá certo? Então, veja bem, se eu colocasse lá R$ 1.000 100 mil reais dividido por 1.000 itens, eu teria que vender a R$ 100 cada item. Se eu gasto R$ 30,
E sobra quanto por cada produto? R$70. Então, olha, eu estou indo passo a passo. Pô, legal. Divida os 30 mil, que foi o custo total da empresa, para saber o custo de... Exemplo, neste caso, o número de 30 mil dividido pelo número de 1.000 produtos. Então, ó, de custo, vamos supor, nós estamos transformando agora em unitário. Se eu dividir R$100.000, que é a minha despesa desejada, por 1.000 produtos, eu cheguei a R$100 por unidade, não foi isso? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os meus gastos e dividindo também por 1.000. Entenderam? O que eu cheguei aí? A um gasto por unidade de R$30. Então, fica mais fácil. Opa, legal, professor. Então, o meu produto, que eu quero vender a 100, eu gasto 30. Eu vou ter uma margem de contribuição de R$70 por produto. Isso importa? Claro que importa. Se você vende mais que 70, volto a repetir, sua margem aumenta. Se no momento da negociação surgir qualquer negociação que diminua abaixo de 70, diminui a tua margem. Tá certo? E também existe esse custo unitário por produto para a gente saber. Né? Você tem lá 1.000 produtos na prateleira. O preço para atingir uma margem de contribuição de R$70 é você vender ele a 100 e manter as mesmas despesas a 30, para você ganhar 70 em cada produto. Qualquer variação nisso, para mais ou para menos, pode melhorar a margem ou diminuir a margem. É para isso que serve as análises. Nós vamos entendendo. Né? Simples assim, professor? Simples assim. Próximo passo. Calcule a margem de contribuição. Nós já falamos aí, né? Agora calcule a contribuição, o lucro variável de cada um dos ventiladores vendidos. Né? É o que vai dar ali os R$70. Por quê? Porque nada mais é do que o preço menos os gastos. Custo mais despesa. Tá certo? Subtraiu, sobrou o quê? R$70. Perfeito? Ô, professor, essa marginha de contribuição eu já sei fazer. Tá certo? Professor, até agora eu não vi nada de novo. Não, vocês não viram nada de novo. Vocês já viram tudo isso durante o ano. Porém, agora você está colocando uma ordem para entender um raciocínio. Opa, eu tenho que saber minha receita, depois eu tenho que saber os meus gastos, depois eu tenho que saber que eu preciso ter um preço unitário para cada situação. Então, se eu aplico isso, eu tenho que ter a minha quantidade de itens, quantidade, quantificação. Como é que você vai valorar? Vai dar valor se você não tem quantidade. Então, precisa ter as métricas, precisa ter as bases para você fazer o cálculo. Certo? Opa, professor, ó, que interessante. Então, né, nos meus relatórios, quando você for fazer qualquer inventário, qualquer situação, você vai ver que tem lá quantidade, preço unitário, preço total, preço médio. Não é isso? Vocês já não calcularam o F, TEP e o custo médio? Vocês já viram que tem essas variações e tem todos esses dados. Aqui é a mesma coisa. Nós só estamos organizando de uma forma que vocês possam compreender o raciocínio e chegar a uma continha que já nós vamos finalizar. Beleza? Então tá legal, professor. Então eu já entendi. Minha margem de contribuição é os R$100 da minha receita desejada, menos os R$30 que eu gastei, eu tenho R$70 de valor por produto, ou 70% de margem. Calcule o lucro variável total. O que nós vamos fazer agora? Cada unidade foi vendida a R$100, com um lucro de 70. Oh, legal. Então, qual foi o meu lucro variável? 70 vezes 1.000. Quanto deu? R$70.000. Nossa, professor, parece redundante, né? Mas são informações que a gente tem que fixar. Se eu tinha 100, me custou 30, sobrou 70 o produto. Eu vendi tudo a 70? Vendi, professor, tudo a R$70. Não dei nem desconto, nem cobrei mais caro. Fiz do jeito que o planejamento estratégico me ordenou. Multiplica por 1.000, você tem que ter 70.000 na sua receita. Certo? Por fim, agora que vem o pulo do gato, e aí nós vamos falar mais um pouquinho. Devido ao lucro variável,
pelo lucro operacional. Nós tínhamos R$ 100.000 de lucro pretendido e atingimos um lucro variável, porque nós tiramos todo o gasto de R$ 70.000, dividindo o lucro variável pelo lucro desejado, lucro do preço da venda, nós vamos ter alavancagem. Nossa, professor, nós fizemos todos esses passos para ter esse índice. Sim. Para ter esse índice. Depois, nós vamos fechar e vocês vão entender que ele é muito importante ter esse índice. Pessoal, mais uma vez, tem que estar registrado corretamente, tem que ter a documentação real, fidedigna, de acordo com os fatos ocorridos dentro da empresa. Se essa não é uma informação real, o índice também não vai ser real, perfeito? Então vamos sempre trabalhar com essa premissa. Não vamos misturar as coisas que vocês veem aí no dia a dia com a matéria técnica e científica que nós estamos estudando aqui na universidade, beleza? Então, olha que interessante. Uma vez que você tem o lucro variável, que é o resultado da tua venda, menos os teus gastos, você tem aquilo que de fato vai acontecer. Você divide por ele, por aquele que você desejou lá no começo, de atingir aos R$ 100.000, você tem o teu lucro operacional, e nós temos aí um índice. Esse índice, quer ver que interessante? Pega o ponto 7 e multiplica por 100.000. Quanto vai dar, galera? De cabeça aí. R$ 70.000, né? É um índice. Opa, professor, peraí, explica melhor isso aí. Vamos explicar. Porque é aqui que eu queria chegar com vocês, para vocês entenderem essa situação do 0,7. Então, vamos entender? Se eu vendo 100.000, eu vou ter um lucro variável de 70.000. Se eu vender 200.000 vezes 0,7, qual que vai ser meu lucro variável? Vamos lá, galera, me ajuda aí. 140. Entenderam o índice? Vamos mais além? Se eu vender 300.000 vezes 0,7, qual que vai ser meu lucro variável? 210. 210. Está entendendo a importância do índice? Eu tenho um índice que, se eu manter esse padrão, esse gasto, tanto fixo como variável, e for aumentando as minhas receitas, eu aplico o índice. Eu vou fazendo a conta. E eu vou chegando a números, eu vou entendendo como é que é a minha meta, o que tem que acontecer a cada dia. Eu vendo 100.000 por dia, tá tudo beleza. Se eu vender 80 vezes 0,7, eu já não vou ter a mesma margem de 70%. Se eu vender 120, a minha margem vai aumentar. Se eu manter os custos, se eu conseguir manter os custos fixos, né? Se eu manter o custo variável acompanhando, né, as receitas. Não pode aumentar o custo variável e as receitas cair. Não pode ter um custo constante e eu não conseguir superar ele. Por isso, esse índice da alavancagem é importante a gente ter dentro da empresa. Qual que é o meu número de alavancagem? O que eu tenho que fazer? Porque se ele cai, aí é onde entra aquela primeira parte do slide que nós estudamos no comecinho da aula. Então, olha, minha alavancagem está caindo, 0,5, 0,6, 0,4, eu não estou conseguindo atingir o 0,7, eu não vou ter a margem que eu preciso. Então, eu vou ter que injetar capital de terceiros. Aí que eu falo que tem todo esse risco, toda essa situação, né? Por quê? Porque você, além de ter que trabalhar isso para aumentar potencialmente, né, a tua venda, a tua margem, você tem que ter um retorno ainda maior para remunerar os gastos que vai aumentar, principalmente os gastos fixos, que são os encargos. Se você contratou a 3%, 2% ao ano, ele está dentro. Né? Ele é fixo. E ainda pode variar com alguma situação, pode, professor, porque aí tem a Selic, eu tenho o IGP, eu tenho outros índices que pode variar a correção desse valor.
Então, ele varia também. Então, estão entendendo a importância? Então, eu cheguei a uma alavancagem de 0,7. Essa alavancagem pode ser 1,0, 2,0, 3,0. Né? Por quê? Porque isso aqui é um cálculo simples, né? Voltado para quê? Para entender, né, a nossa relação de endividamento. Esse índice é importante para destacar quão longe a empresa está do seu ponto de equilíbrio. Eu falei ali, ó, vendi 100 mil. As minhas despesas fixas, eu comecei com 30, mas ela vai terminar em 200 mil. Então, para mim conseguir cobrir tudo isso, quanto que eu tenho que ter de faturamento? Vai multiplicando por 0,7, 0,7, até você chegar nos 200 mil, você vai ver quanto você vai ter que ter de receita para atingir seu ponto de equilíbrio. Ah, professor, eu tenho que vender 500 mil reais para mim conseguir pagar os 200 mil que vai ficar constante agora dentro da empresa. Então, tudo que eu vender acima de 500 agora, professor, vai me dar margem. Agora vai me contribuir, vai dar minha margem de contribuição, vai contribuir para que eu tenha lucro. Tá certo? Então, esses índices, pessoal, servem para a gente fazer esse acompanhamento. Né? Quanto maior o grau de alavancagem operacional, então, maior esse índice, né? Mais próximo está a empresa do seu ponto de equilíbrio mais rapidamente. Né? E se ela continuar, ela avança. Certo? Para vocês terem uma ideia de uma pesquisa que eu fiz aqui rapidamente deste último ano, né? Tem banco aí com alavancagem de 10 pontos. Nós estamos falando em 0,7 nessa empresinha que nós fizemos aqui. Certo? Dentro dos cálculos que nós fizemos. Então, vocês já imaginaram, né? Tem empresas crescendo em 20%, 30% a sua margem. Ah, professor, mas esse é um cenário otimista, né? Dentro de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu procuro ser otimista e ver aquilo que está funcionando. Aquilo que não está funcionando, nós temos que entender também, mas nós temos que usar como via de regra para que não aconteça dentro das nossas empresas, para que não aconteça dentro dos nossos negócios. Então, quando nós falamos em estratégia, nós estamos falando em números, é para isso, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês, ao longo de toda essa jornada, nós estamos terminando essa parte aqui do custo, volume e lucro, e eu falei que essa última parte a gente ia deixar no fundo gerencial, para vocês terem mais tranquilidade, para entender tudo aquilo que vocês fizeram e estudaram ao longo do período, né? E até aqui é o que nós tínhamos combinado, que vai cair na nossa prova, é isso, pessoal? O senhor tinha falado 12 ou 16, vai incluir 17 até o também? 16, né? Estão ligados aí, era para chamar a atenção, para ver se a turma está me ouvindo bem aí, né? Porque isso aqui, de uma certa forma, essa relação custo, volume e lucro, ela vai ser redundante com muita coisa que nós estudamos e vai cair na prova, tá certo? Então, essa parte aqui é para fechar o contexto, para vocês entenderem o quanto é importante aplicar os instrumentos de administração, aplicar as técnicas contábeis existentes, que já foram testadas, medidas e aprovadas, entender como é importante se fazer o registro correto das operações dentro de uma empresa. Tá certo? Tudo isso tem o seu valor. Esses índices aqui, um aqui, é o ponto de equilíbrio ali, outros mais que vocês vão estudar na contabilidade gerencial, na contabilidade tributária, serve para apoiar o administrador, o gestor da empresa, né, a tomar decisão, a fazer sua empresa obter o sucesso, o lucro desejado, certo? Nós devemos conhecer isso da nossa empresa para tomar decisão. Nós temos que conhecer isso nos seus mínimos detalhes para que a gente possa tomar a decisão mais correta. É importantíssimo isso aí, né? Por isso essas ferramentas foram apresentadas, certo? O último tópico que nós vamos estudar, aí já vai ter um enfoque mais agora relacionado com a parte de interpretação de alguns conceitos relacionados a estoques e a CPC 16. Então, eu quero trabalhar com vocês agora como se faz uma leitura de uma CPC, como nós podemos utilizar aquilo que a lei nos diz, que a lei nos recomenda,
tá certo? E como é que se aplica dentro da nossa atividade, se aplica ou se não se aplica, certo? Então, aí nós fechamos o nosso tópico, fechamos a nossa disciplina. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Beleza.